E aí, seus lindos, tudo na boa com vocês? Pessoal, o intuito do vídeo aqui é diferenciar a combinação simples da combinação com repetição. Vamos dar uma olhadinha aqui então num exemplo simples de combinação simples e depois nós vamos fazer um exemplo muito semelhante a esse, só que aí você vai ver que esse exemplo se encaixa na verdade em combinação com repetição. Tá? Então você hoje vai aprender a diferenciar essas duas coisas. Então vamos imaginar um exemplo assim, você tem aqui 5 personagens, eu dei esses nomes aqui para eles, obviamente todos são diferentes, repara que isso que eu estou falando é muito importante, são todos diferentes, e eu quero formar aqui comissões. Né? Então, por exemplo, eu quero formar uma comissão com 4 pessoas, uma possibilidade seria pegar nessa comissão as pessoas A, B, C e D. Tá? E é lógico, se você está formando uma comissão, a comissão DCBA seria igual à primeira que eu citei. Não tem diferença nenhuma entre elas. Então, nesses casos em que não há diferença entre os grupos que você está formando, então a gente diz que, na verdade, você está trabalhando com casos em que a ordem não importa, a ordem de escolha dos elementos não importa. Então, a escolha A, B, C, D é a mesma que D, C, B, A, é o mesmo grupo formado. Então, a ordem não importa. Tá? Quando a ordem não importa, você utiliza a formulinha de combinação simples, que nesse caso aqui vai ficar dessa maneira, a combinação de 5 escolhendo 4 a 4. Eu quero então aqui formar todos os quartetos possíveis entre 5 elementos. Tá bom? Todas as comissões de 4 pessoas escolhidos entre 5 elementos. Combinação de 5, 4 a 4, ou combinação de 5, escolhe 4. Como é que fica isso? Você vai fazer assim, ó, você vai pegar o primeiro elemento, que é 5, colocar aqui em cima, 5 fatorial, dividido por, tá vendo o segundo elemento aqui, 4? Ficaria 4 fatorial, multiplicado pela diferença fatorial entre 5 e 4. Então vai ficar 5 menos 4, 1. Então fica aqui do lado 1 fatorial. Resolvendo essas continhas, que são simples, você vai chegar aqui em 5, tá? E esse 5 representa o que para nós? 5 quartetos formados entre esses elementos que estão aqui mencionados, ok? E agora eu quero escrever aqui para vocês quais são os 5 quartetos para você acreditar no que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá, na raça mesmo, ó. Aqui o primeiro eu vou chamar de ABCD, o outro seria o ABCE, que mais? O ABDE, que mais nós temos aqui? ACDE e por último BCDE. Você então aqui tem 5 quartetos formados, certo? Então nós encerramos esse exemplo aqui de combinação simples. Repare que o alvo do nosso vídeo aqui não é dar uma aula completa de combinação simples. Eu quero, na verdade, diferenciar isso aqui de combinação com repetição. Então agora eu vou dar uma ênfase maior na combinação com repetição. Então vamos lá, eu vou aparecer ali. Opa, tô aqui. Olha só, então agora a gente vai trabalhar com casos de combinação com repetição, como eu acabei de falar aqui do lado, lembra? Então é o seguinte, eu vou pegar agora 5 elementos, só que esses 5 elementos não são personagens distintos, como nós trabalhamos aqui na combinação simples. Na verdade são 5 anéis, esses 5 anéis são idênticos, não tem nada diferente entre eles, são anéis idênticos, 5 anéis também. Só que eu vou deixar disponível aqui na minha mão apenas 4 dedos, eu quero encaixar esses 5 anéis nesses 4 dedos. Qual que é o total de formas de eu fazer isso? Você poderia pensar assim, eu coloco 2 anéis aqui, nesse dedo, tá vendo aqui, ó? Aí eu coloco um anel aqui, um anel aqui, um anel aqui. Pronto, distribuiu os 5. Essa é uma forma. Uma outra forma seria eu colocar os 5 aqui e deixar esses 3 dedos sem nada. Né? Aí tem muita gente que fala assim, simples. Qual que é o total de formas? Para a gente não fazer na mão, é só fazer aqui uma combinação simples de 5 elementos escolhidos 4 a 4. E aí nós já conhecemos a resposta seria 5. Certo ou errado isso aqui? Errado. Bom, então, por que isso aí está errado? Aqui você percebeu, olha só, todos os quartetos que eu formei aqui, né? Porque quando eu faço combinação simples de 5 escolhido 4 a 4, eu estou formando aqui todos os quartetos possíveis. E, logicamente, para cada quarteto que eu formo, um elemento fica de fora. Então, se aqui eu estou fazendo uma combinação de 5, 4 a 4, eu estou vendo qual que é o total de formas, escolher 4 elementos e deixar um de fora. Mas, espera aí, você quer deixar um anel de fora? Não, né? Então, combinação de 5, 4 a 4, nessa combinação simples, já não vale aqui, não faz sentido dentro dessa situação, problema que nós estamos trabalhando aqui, né? Então, gente, quando que você vai perceber que você vai trabalhar com combinação com repetição? Primeira coisa, os elementos são idênticos. Tá? Aprenda isso, lê o enunciado, percebeu que os elementos são idênticos e isso dá a ideia normalmente de combinação com repetição. Tá?
Agora, o exercício que dá a ideia também de montagem de equação, igual eu vou fazer aqui, aí você pode ter certeza, é combinação com repetição mesmo. Eu vou montar uma equação aqui e eu já explico qual que é a ideia dela. A equação, ela é dessa maneira aqui, ó. Eu vou escrever aqui D1 mais D2 mais D3 mais D4 é igual a 5. Qual é o significado dessa equação? Eu vou chamar de D1 aqui a quantidade de anéis que o dedo 1 vai receber, o D2 a quantidade de anéis que o dedo 2 vai receber e assim por diante até 4. Como eu quero que a soma dos anéis na minha mão seja igual a 5, então pronto, eu igualei a 5 aqui, tá? Então a soma dos anéis nos meus 4 dedos aqui tem que ser igual a 5. Aí uma possibilidade seria o quê? Ó, por exemplo, eu deixo um anel aqui, um anel nesse dedo, um anel nesse dedo e 2 anéis nesse dedo aqui. Esse aqui, eu acho que você vai concordar comigo que é um caso que está de acordo com o problema que eu estou trabalhando. E uma outra possibilidade seria nós fazermos assim, ó. Por exemplo, tá vendo esse anel que está no terceiro dedo aqui? Eu vou jogar ele para cá, ó. Eu vou colocar ele no segundo dedo. Então, a nossa solução ficaria assim, ó. Um pauzinho aqui, aqui nós teríamos 2, aqui ficaria sem nenhum, e aqui eu continuaria com 2, o que totaliza, né, essa soma aqui também totaliza 5, então é uma solução. Repara que em nenhum momento, quando eu contei do exercício para você, eu disse que todos os dedos precisaria ficar com pelo menos um anel, então isso aqui é uma solução possível também. Agora, uma outra solução possível, tá vendo esses 2 elementos aqui? Eu vou jogar aqui para o lado, então os 2 anéis que estão no dedo 2, eu vou jogar aqui para o dedo 1, então vai ficar assim, ó, anel, 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 um sinal de mais, outro sinal de mais, outro sinal de mais, e aqui os outros 2 elementos. Essa é outra forma de distribuir os 5 anéis nos 4 dedos, tá bom? Então, olha só, você já deve ter percebido que basicamente aqui o que vai dar a solução para mim é você fazer uma permutação entre os sinais de mais e esses pauzinhos que vocês estão vendo aqui. Só que todos os pauzinhos são iguais, assim como todos os sinais de mais são iguais. É interessante agora você lembrar daquela formulinha de permutação com repetição. Olha só, você tem quantos elementos permutando aqui? Repara que qualquer permutação que você fizer entre eles aqui vai gerar uma solução. Então, quantos elementos você tem permutando aqui? Você tem 5 pauzinhos e 3 sinais de mais. Então, ao todo, é uma permutação, vai lá, quantos elementos são? 5 mais 3, 8 elementos, com 5 e 3 repetidos. Formulinha de permutação com repetição. Fica 8 fatorial dividido por 5 fatorial e 3 fatorial. A gente não precisa nem calcular a resposta disso para saber que esse negócio é completamente diferente disso. Ok? Então, permutação com repetição. Quando que você vai sacar que é essa ideia que você vai ter que utilizar, que você vai ter que montar a equação? Quando você perceber que os elementos são idênticos. Percebeu que são idênticos? Provavelmente você vai conseguir ter a ideia de montar essa equação aqui e resolver da forma como eu resolvi. É isso aí, pessoal, na boa. Espero que você tenha entendido com clareza esse vídeo aqui.